Deixa esse número pousar. 4 bilhões de reais. Construídos ao longo de décadas. Investindo em ações da B3 que a maioria dos analistas considera chatas demais para recomendar. Sem alavancagem, sem derivativo, sem fórmula secreta de Wall Street. Só dividendos reinvestidos compulsivamente por décadas. Luiz Barsi Filho não herdou esse patrimônio. Ele não teve acesso privilegiado a IPO bilionário. Ele começou como filho de um sapateiro espanhol. Num Brasil onde inflação comia o dinheiro vivo. E mesmo assim, chegou a 4 bilhões de reais. Mas aqui está o que ninguém te conta sobre essa história. Tem um padrão escondido na carteira de Barsi que 90% dos analistas da B3 completamente ignoram. Não é sobre quais ações ele compra. Qualquer um consegue ver o ticker. É sobre o momento que ele compra. E o que está acontecendo no Brasil quando ele decide apertar o gatilho. Quando você enxergar esse padrão, vai mudar a forma como você lê cada notícia sobre dividendo, cada ciclo de Selic, cada crise política que derruba o Ibovespa. Porque o mercado está te mostrando uma coisa. E Barsi está fazendo exatamente o oposto. Mas antes de te mostrar o padrão, você precisa entender o contexto do Brasil agora. Porque é exatamente esse contexto que torna o movimento dele tão relevante para a sua carteira. Luiz Barsi Filho construiu 4 bilhões de reais com uma estratégia que cabe em uma frase. Comprar empresas que pagam dividendos crescentes e nunca vender. Simples, brutal, eficaz. Mas aqui está o detalhe que muda tudo. Ele não compra qualquer empresa que paga dividendo. Ele compra empresas que têm obrigação estrutural de gerar caixa. Concessões. Monopólios regulados. Setores onde o Estado garante a demanda. Agora olha o Brasil de hoje. A Selic está em 10,5% ao ano. E o Banco Central sinalizou que o ciclo de cortes pode ser mais lento do que o mercado esperava em 2024. A dívida bruta do governo federal já ultrapassou 88% do PIB. O dólar oscila entre R$ 5,00 e R$ 5,30. Pressionado por incerteza fiscal e por um Federal Reserve americano que ainda não entregou os cortes prometidos. Nesse ambiente, o que faz sentido? Renda variável com risco político alto? Ações de growth sem lucro? Ou empresas que pagam você para esperar? Independente do governo, independente da Selic, independente do câmbio? Barsi respondeu essa pergunta há 40 anos. E a resposta está na composição da carteira dele agora. Vamos direto ao que importa. As posições conhecidas de Luiz Barsi Filho na B3 incluem PETR4, BBAS3, EGIE3, TAEE11, CMIG4 e CPLE6. Olha essa lista com calma. O que essas empresas têm em comum? Energia elétrica, banco estatal, petróleo com dividendos extraordinários, nenhuma startup, nenhum setor de tendência, nenhuma empresa sem lucro tentando virar plataforma. Agora vamos aos dados duros. Porque número vago não é análise. Aqui está o que o pequeno investidor está perdendo. O mercado olha para essas ações e vê empresas velhas,
Barsi olha e vê máquinas de dividendo blindadas por regulação estatal. Enquanto o investidor pessoa física corre atrás de ação de crescimento volátil. As posições de Barsi estão gerando fluxo de caixa que vai sendo reinvestido silenciosamente, mês a mês, ano a ano. É o efeito dos juros compostos aplicado a dividendos. E funciona melhor do que a maioria das pessoas aceita admitir. Aqui está o ângulo que os analistas erram. Muita gente critica a carteira de Barsi por ser concentrada demais em estatal. Especialmente depois que o governo Lula mexeu na política de dividendos da Petrobras em 2023. O mercado entrou em pânico. Petri 4 caiu. Analistas de BTG, XP e Itaú BBA revisaram para baixo. E sabe o que Barsi fez? Por quê? Porque ele sabe algo que o mercado de curto prazo ignora. A Petrobras gera mais de 40 bilhões de reais de caixa operacional por trimestre. 40 bilhões. A empresa tem custo de extração entre os mais baixos do mundo. Abaixo de $7 por barril no pré-sal. Mesmo com interferência política. Essa máquina de dinheiro é difícil de matar. Mas vamos ser honestos com você. Tem risco real aqui. Risco político no Brasil é diferente de qualquer outro lugar do mundo. Uma canetada muda a política de dividendos de estatal. Um novo ministro de energia regula diferente. O câmbio desvaloriza e o dólar sobe, pressionando importações de energia. Enquanto o investidor comum está vendendo na primeira notícia negativa. Barsi está construindo posição. Esse é o contraste. Não é bravata. É convicção fundamentada em décadas de dados. O que os grandes sabem que os pequenos ainda não entenderam. Em mercado volátil, quem paga para você esperar tem vantagem enorme. Quando a Selic estava a 13,75% ao ano. Todo mundo queria tesouro direto. Agora que o ciclo de corte chegou, mesmo que lento, quem estava posicionado em dividendos capturou valorização do papel e continuou recebendo rendimento. Barsi sabia disso. A maioria não estava posicionada. Agora a parte prática. Porque não adianta saber o que bilionário faz se você não consegue aplicar na sua realidade. Você não precisa ter 4 bilhões de reais para usar a lógica de Barsi. Mas precisa entender o framework. Se você acredita que o Brasil vai continuar precisando de energia elétrica nos próximos 30 anos. E vai. Então empresas como EGI E3 e TAE 11 podem fazer sentido no seu contexto de longo prazo. Mas atenção! Risco político brasileiro é real. Mudança de regulação. Revisão tarifária. Pressão do governo sobre estatais. Isso acontece. Aconteceu em 2023 com Petrobras. Pode acontecer de novo. Então, antes de copiar carteira de bilionário, responde uma pergunta para você mesmo. Você aguenta ver a posição cair 30% sem vender? Porque em algum momento vai cair. Barsi aguenta. Você precisa saber se aguenta também. Aqui está minha conclusão. E ela vai incomodar muita gente. Enquanto o analista de banco grande está preocupado com o relatório do próximo trimestre, Barsi está pensando na próxima década. Essa é a diferença entre quem gere patrimônio e quem constrói patrimônio. Comenta aqui embaixo.
Quero ver os dois lados.